O objetivo dos super-heróis é geralmente a defesa do bem, da paz, o combate ao crime, tomando aí para si as responsabilidades de ser protagonista na luta do bem contra o mal. Os criadores de histórias em quadrinhos preferem não deixar claro qual é a religião dos heróis criados, com medo de que o público possa rejeitar personagens com base aí nas preferências religiosas. Mas a verdade é que esses elementos religiosos já estão inseridos de maneiras dispersas na estrutura das próprias histórias. Super-Homem. Os criadores do Super-Homem, Jerry Siegel e Joe Shuster, eram judeus, e existem muitas especulações sobre a natureza messiânica deste, que é o mais famoso de todos os super-heróis, o Super-Homem. Crescido numa pequena Smallville no estado do Kansas, Clark Kent frequentava a igreja metodista na companhia de sua mãe todos os domingos, até que ele completou aí 14 anos de idade. O jovem Clark Kent deixou de frequentar a congregação quando seus super sentidos começaram a se desenvolver. Há um momento em que Clark conta a Lois Lane que tomou esta decisão de não frequentar mais a igreja quando começou a saber demais sobre a vida e os problemas e as mentiras das pessoas e temia perder aí a fé na humanidade. Mesmo assim, vários quadrinhos mostram que Clark Kent continuou a fazer visitas aos ministros da paróquia da sua família, mesmo após ter assumido a identidade de Super-Homem. Homem-Aranha. Peter Parker é o estudante por detrás da identidade secreta do Homem-Aranha, como muitos já sabem, com suas auto-obsessões com a rejeição, inadaptações e solidão, algo com que os leitores mais jovens se identificam. Apesar da falta de clareza sobre a afiliação religiosa de Peter Parker, existem elementos suficientes que apontam para uma formação protestante, em especial o fato de que sua tia May, a mulher que exerceu a maior influência em sua vida, era protestante. Peter Parker nunca foi mostrado frequentando igrejas ou realizando práticas religiosas, mas a sua fé em Deus aparece de tempos em tempos e sua mentalidade protestante pode ser vista em seus comportamentos e conjuntos de valores. Há muitas passagens nos quadrinhos na qual é possível observar Peter Parker orando e conversando com Deus. Em uma delas, Deus responde às suas indagações, olha só. Alguns consideram que a voz que responde não é de Deus, mas sim da própria imaginação de Peter, que especula sobre as possíveis respostas divinas, o que não descaracteriza a religiosidade do personagem. O Incrível Hulk. Apesar de fugir de diversos padrões pré-estabelecidos para um super-herói, o Hulk é considerado um super-herói mais pelas características sobre-humanas do que por conceitos bases de inserção no gênero. Normalmente, Bruce Banner é visto aí como mais um cientista sem religião, mas existem evidências bem concretas mostrando que Hulk era católico praticante. A afiliação religiosa de Bruce Banner nunca foi revelada de maneira explícita até o momento do seu próprio funeral, onde as pessoas foram se despedir de um Hulk que na verdade não estava morto. Neste funeral, há a exibição de um discurso elaborado pelo próprio Bruce Banner, no qual deixa claro ali a sua crença na vida após a morte, dando o primeiro indício de que ele observava os preceitos católicos, ainda que de forma bastante reservada. Além disso, a cerimônia de casamento de Bruce Banner e Betty Ross foi realizada por um sacerdote católico no interior de uma igreja católica, algo que não seria permitido a menos que ambos os noivos fossem católicos. Batman. A identidade secreta de Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios e filantropo, e dono também da corporação Wayne Enterprise. Bom, a maioria já sabe que os pais de Bruce Wayne foram mortos e ele cresceu aí com a ausência de unidades religiosas em sua família. Muitos consideram que Batman é um ateu, ignorando que no universo ficcional onde ele vive já testemunhou existência de seres divinos ou mesmo deuses mitológicos. Porém, há algumas poucas histórias em que o próprio se declara ateu e outras vezes também se declara cristão. Sua relação com a espiritualidade parece ser constante, mas sua denominação religiosa varia de acordo com suas experiências e também com o autor das histórias.
Uma parte importante da história de Batman é que antes dele se tornar o Justiceiro de Gotham City, ele viajou pelo Oriente, estudou em diversos monastérios e praticou uma série de religiões diferentes. A maioria dos seus professores nesse período era budista e eles ensinaram a Bruce Wayne não apenas as artes marciais, mas também suas filosofias e suas práticas e também os seus misticismos. Salvou? Um herói pode ser qualquer um, mesmo um homem fazendo algo tão simples e reconfortante quanto colocar um casaco nos ombros de um menino, para que ele saiba que o mundo não acabou. Mulher Maravilha. Sua história de origem sofreu alterações com o passar dos anos, né? Entretanto, apesar das diferentes origens e dos diferentes uniformes, é possível dizer que a essência da personagem permaneceu a mesma desde a sua criação. A Mulher Maravilha pode ser considerada uma adepta do paganismo, um rótulo que pode ser melhor compreendido com a tradição religiosa clássica grega. Também conhecido como Princesa Diana, a Mulher Maravilha é uma amazona nativa de Temícera, local onde a adoração aos deuses gregos fazia parte natural da sua cultura. Mesmo tendo sido nascida e crescida numa cultura impregnada pela religiosidade e sendo filha da própria rainha das Amazonas, a Mulher Maravilha acabou assumindo de forma consciente e voluntária o seu papel como embaixadora da Temícera e dos deuses gregos perante a humanidade. A heroína retrata diversas vezes pedindo ajuda a Hera, uma das principais divindades gregas femininas. Em suas aventuras na Liga da Justiça, ela convive com Aquaman, descendente dos Atlantes, e com ele ela divide sua fé nos poderes de tais deuses antigos. Oi, Diana, eu fui entrando. É você, Hermes. Em que posso servir o mensageiro dos deuses? Não seja tão formal, Diana. Você já é quase parte da família. Não que esta seja uma visita social. Eu trago uma mensagem para você. Parece importante. Acho que é. Zeus pagou uma taxa de urgência. Aqui está. E para fechar a nossa lista, Wolverine. Wolverine permaneceu sendo por muito tempo um dos personagens mais misteriosos dos quadrinhos por causa da sua falta de memória sobre a sua juventude. Ele é um mutante que possui sentidos afiados, capacidades físicas aprimoradas, habilidade regenerativa poderosa conhecida como fator de cura e 3 garras retratáveis de ossos em cada mão. Pouco se sabe a respeito da sua filiação religiosa, exceto que foi criado em um lar de devotos cristãos canadenses. Não existe certeza sobre isso, mas considera-se que sua família era protestante. Ao menos em sua adolescência ele possuía uma fé muito forte em Deus e rezava bastante e procurava viver de acordo com a ética e a moral cristãs. Alguns sugerem que hoje Wolverine é um ateu, o que ele já foi em muitos momentos, havendo declarações suas neste sentido. Uma história mostra como Logan se tornou ateu com a morte de sua namorada durante a Segunda Guerra Mundial. I think you heard you. Bom, meus amigos, alguns personagens exprimem sua fé, alguns declaradamente, outros nem tanto, mas deixam pistas que podem nos levar à conclusão de suas crenças. A verdade é que, ao contrário do que pode pensar um observador mais distante, a religião é um tema relativamente recorrente nos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo como esse por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e fique à vontade também para seguir as redes sociais aqui do canal. Até o próximo vídeo, abraços e tchau!